Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Matheus Prata e hoje estou ao lado do Rafael Rossi. Mateuzinho, um grande prazer voltar aqui pro 12Cast. Estava de férias, obrigado, inclusive, ao Vitor, que conseguiu me deixar fora da escala por um tempinho. Eu fiz até a barba pra gente voltar a fazer o podcast gravado, que já fazia 2 semanas que a gente estava longe, né, Matheus? E tinha tempo que a gente não gravava junto, né, Rossi? A gente sempre tá fazia bastante tempo que eu não encontrando. te via também fora do podcast, né? Então, Só nos sempre intervalos bom, e olhe lá, né? com Muito certeza. bom. Bom estar entre amigos. E hoje a gente está junto para falar de terapia antiplaquetária, principalmente o tempo de dupla antiagregação plaquetária. Nós vamos revisar quais antiagregantes disponíveis, o tempo de dupla antiagregação, se a gente pode reduzir esse tempo, descalonar a terapia, e para isso a gente tem um convidado muito especial. Estamos aqui com um cardiologista de alto nível no país, Dr. Luiz Fernando Tanajura, chefe da seção de hemodinâmica e cardiopatia clínica do Dante Pazanese, meu chefe lá no Instituto. Por isso que eu tenho que tomar cuidado para não falar besteira aqui, viu, Rafa? Então me ajuda se eu falar alguma coisa. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo. Não, Matheus, Rafael, uma boa tarde. Olha, muito obrigado pelo convite. E, aliás, Rafael, também fiz a barba para estar aqui. Somos dois. O Matheus que não alinhou com a gente, Então, Luiz Fernando. Tomara que eu possa ser útil para esclarecer pontos que vocês eventualmente julguem relevantes. É um tema que a gente discute pouco lá na sessão, né, Dr. Luiz? Esse é o nosso dia a dia, né? É nosso dia a dia. Um tema icônico com uma figura icônica lá no Dante, né? A gente sempre discute isso. Quem já rodou lá no Dante em algum momento da sessão de hemodinâmica sabe que tem uma reunião meio catedrática lá sempre 15 para as 8. E esse tema é, assim, all-star quase. Toda quinta-feira a gente tem uma reunião científica de artigos e umas 3, 4 vezes por ano a gente tem esse tema, ou talvez mais, né, Dr. Luiz? Talvez até mais, né? Talvez até mais, e sempre entra em tona, e sempre, nunca tem uma... Porque sempre existem vários temas dentro dos temas, né? Então, isso, de fato, acho que para o clínico, para o cardiologista, sempre é muito relevante, sempre é muito importante, e as informações são sempre renovadas, né? Então, eu parabenizo vocês pela escolha do tema. Bom, esse podcast ele anda muito próximo do episódio número 155, que foi sobre pré-tratamento, quando a gente vai atacar ou não. Então, se você não escutou esse episódio, volta nele depois, que vai juntar. Nos dois a gente fala sobre as opções de antiagregantes e vai acrescentar muito, né? Se você já ouviu, vai ser bom para fixar alguns conceitos. Então, a gente vai começar falando dos tipos de antiagregantes disponíveis, para depois a gente ir para as indicações de dupla antiagregação, os tempos padrões, para depois a gente entrar no objeto de foco em si. A gente pode reduzir esse tempo, quando que a gente vai reduzir esse tempo e como a gente vai fazer isso. Claro. E para começarmos com as opções de antiagregantes, né? O AS a gente não precisa nem comentar, né, Rafa? Com certeza, né? Acho que o Luiz Fernando participou de toda essa história do uso dos antiagregantes, tanto na síndrome coronariana aguda quanto na crônica, né, doutor Luiz Fernando? Sem dúvida. E hoje a gente tem o AS uma pauta muito grande ainda, um espaço muito grande dentro da cardiologia, mas acho que você viu até o uso da ticlopidina, até, né, nos anos 90 aí. O que você pode comentar um pouquinho da gente sobre toda essa história e como foi evoluindo essa terapia? Vocês sabem, o primeiro stent implantado no mundo foi implantado no Instituto em 1987 pelo Dr. Eduardo. Só para vocês verem como é que isso é uma coisa interessante, naquela época ninguém tinha noção de como medicar essas pessoas, porque ninguém tinha nenhuma experiência com isso. Então esse primeiro paciente, ele recebeu o uso isolado do AS e vocês vão ficar pasmos com o que eu vou dizer. Esse rapaz não usou AS e ele nunca teve problemas. Então, em Deus protege, né, doutor Luiz? Exatamente, sem dúvida. E esse rapaz, inclusive, não usava os outros medicamentos também, inclusive estatina. E ele nunca mais teve problemas, para vocês verem como é que existem algumas pessoas privilegiadas, né? Hoje da guarda é forte. Então, em 1994, foi quando os stents começaram a ser disponibilizados, os stents comuns, né? Os stents farmacológicos vieram depois. E aí, naquela época, como havia relatos de trombose com uso isolado do AS de até 16%, então vocês imaginem, uma em cada pessoa que recebia um stent retornava para um pronto-socorro, para um pronto atendimento, com infarto, que normalmente é a exteriorização clínica de uma trombose de stent. Aí, inicialmente, o esquema foi mudado para o AS acrescentado da varfarina, de um anticoagulante oral, que conseguiu reduzir essas tromboses de uma forma significativa, digamos que de 16% para em torno de 3%, 4%, que já era um grande ganho, só que às custas de muitas hemorragias, em especial as da via de acesso, quase sempre femoral, ou talvez 99,99% das vezes se utilizava a via femoral, que é mais predisposta à hemorragia. E aí, a partir de 1995, alguns relatos isolados
da literatura, nós começamos a fazer a chamada liberação ótima, que nada mais era do que a liberação com balões de alta pressão, mais do que 20 atmosferas, uso de ultrassom intracoronário, e aí nós passamos a utilizar o AS associado à ticlopidina. Ticlopidina era uma medicação, na época, inovadora, mas era uma medicação que trazia transtornos. Que tipo? Ela demorava 3 dias para ter efeito máximo. Nós tínhamos que utilizar 2 vezes ao dia. Tudo que se dá em dose única é mais, digamos assim, é simples do paciente utilizar, principalmente os indivíduos que utilizam múltiplas medicações além dessas. E ela era uma medicação que dava uma série de efeitos colaterais, tipo prurido, tipo leucopenia. Era uma medicação que nós temíamos. Nós usávamos, que era melhor do que o anticoagulante, mas era uma medicação que nós temíamos. Foi aí que, a partir de mais ou menos do final dos anos 90, início da década de 2000, nós tivemos o acréscimo do clopidogrel, que foi inicialmente cogitado para passivação de síndromes coronárias agudas, o estudo CURE, todos, acho que a maioria absoluta das pessoas que nos ouvem conhece, vocês conhecem muito bem, e isso foi extrapolado para um braço do CURE chamado PCI CURE, e a partir daí essas medicações foram utilizadas de uma forma mais, digamos assim, mais ampla. O clopidogrel frente à ticlopidina tinha uma série de vantagens, uma ação muito mais precoce, com a dose de ataque, vocês disseram que inclusive já mencionaram, já discutiram aqui, de 300 miligramas, nós de um dia para o outro nós tínhamos um efeito já máximo. Quando nós temos que utilizar de uma forma mais rápida no indivíduo, por exemplo, numa emergência, a dose de 600 miligramas nos possibilita intervirmos entre 2 e 6 horas. É dose única diária e muito menos efeitos colaterais. O que dificultava o uso do clopidogrel era o custo muito elevado. Só para vocês terem uma noção, quando ele era para ter sido lançado no Brasil no início, talvez 2000, 2001, o nosso inconveniente é que se tinha uma estimativa de custo de que cada comprimido custaria $8. Na época, né? Se colocar para inflação então, hoje... Não, na época, talvez o dólar se traduzisse em quase R$8 também, né? Mas vocês imaginam, mas vamos falar em dólar, que fica mais, digamos assim, fica mais linear, simples, nós entendemos o problema. Sim. Então, isso posteriormente teve uma queda substancial. Hoje o clopidogrel, felizmente, continua sendo uma medicação muito eficiente, de baixíssimo custo, só que ele tem alguns inconvenientes. Que tipo de inconveniente? Ele é uma medicação que demora um determinado período para ter ação máxima. Ele tem, em algumas situações, um polimorfismo genético que interfere com a sua metabolização. Estima-se que em torno de 1 em cada 5, 1 em cada 4 pessoas possa ter um polimorfismo genético que interfira com o metabolismo. Felizmente, o homozigoto que não metaboliza clopidogrel é citado em cifras em torno de 2% da literatura. E justamente por esses inconvenientes, 2 empresas, uma nipo-americana chamada Daiichi Sankyo e uma europeia chamada AstraZeneca, desenvolveram outras 2 moléculas, o prasugrel e o ticagrelor, que quando comparadas com o clopidogrel, elas proporcionam uma ação muito mais precoce, muito mais intensa e muito mais estável. É por isso que, na atualidade, longe de dizer que o clopidogrel não seja uma medicação espetacular, eu reitero que nós usamos todo dia lá no Instituto Dante Pazanese, com ótimos resultados, grande segurança para os pacientes, mas numa síndrome coronária aguda, prasugrel e ticagrelor, por essas vantagens que eu mencionei, elas são classe 1 quando comparadas com o clopidogrel. Certo? Agora, um detalhe que é importante que a gente saliente. Em casos crônicos, nós não temos uma indicação precisa para utilizar nenhum nem outro. Casos crônicos, da preferência, o clopidogrel. muito interessante. Eu acho Sim. muito legal a gente ter essa perspectiva histórica, né? Principalmente de quem viveu isso tudo, até para a gente entender por que a gente está questionando os tempos, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, com o que o Dr. Luiz Fernando trouxe para a gente já pode até organizar as indicações que a gente tem de DAPT hoje. O AS, ele está sempre presente. Sem dúvida. E a gente inicia o segundo antiplaquetário, no caso, inibidor da P2Y12, em 2 cenários. Primeiro, começou, como o Dr. Luiz Fernando muito bem disse, para reduzir trombose de stent. Então, nos casos, tanto os casos estáveis quanto os casos agudos. E desde o CURE, a gente utiliza também para síndromes coronarianas agudas. E o CURE colocou 12 meses de dupla antiagregação. E isso ficou muito fixo, certo, Dr. Luiz? Exato. E de uma maneira arbitrariamente, igual a gente estava comentando anteriormente. Então, esses 12 meses ficaram fixos e até
Então, há poucos anos atrás, a gente usava esses 12 meses, Que foi, sem inclusive, questionamento. muito motivo de debate do porquê desses 12 meses e vamos reavaliar se esses 12 meses fazem sentido, na verdade, né? Para quais pacientes os 12 meses estavam corretos, então em quais pacientes faz sentido a gente alongar essa terapia, passar dos 12 meses, talvez até 30, 36 meses, ou para quais pacientes, na verdade, a gente está passando de uma terapia que, como o Luiz Fernando falou, por mais que sejam drogas, a gente fala de drogas novas, né, Prasugrel e Ticagrelor, mas elas já têm mais de 15 anos no mercado, né? Então, não são tão novas assim. Mas elas têm efeitos colaterais potenciais e o risco de sangramento sempre é uma coisa que está presente, né? Então eu falo isso todas as vezes aqui no 12Cast. Quando a gente tem uma intervenção, a gente tem que pesar o benefício e o risco, porque não é que a gente está instalando o dedo e só entregando um benefício para esses doentes. Então, se existe um malefício, por que manter uma droga que não traz mais um benefício adicional? Então, aí que a gente começou então a reacessar tudo isso, né? Claro. Eu achei muito curioso do Luiz Fernando falando da ticlopidina, né? Sobre como eles temiam aquilo. E a varfarina como um paralelo de droga que ela continua no mercado. Eu nem imaginava que isso acontecia. Exato, ela ficou parecendo uma droga que não era tão chata assim, perto da ticlopidina, né? Eu imagino até no início da terapia, a S com varfarina, o quanto não devia dar dor de cabeça em relação ao sangramento, porque... As hemorragias eram terríveis. Muito importantes, e comuns, né? Infelizmente. Porque eu imagino, nos dias de hoje, a gente imagina, são duas drogas que a gente tenta cada vez mais fugir, né? O AS e a varfarina. E na época era terapia padrão. Associação, né? Bom, e aí a gente pode organizar esses antiplaquetários no AS, então ele vai estar sempre presente. E o segundo antiplaquetário vai ser um inibidor da P2Y12. A ticlopidina já caiu fora desde 2000, então hoje a gente tinha o clopidogrel, ainda tem, né, muito eficaz, e surgiram essas duas opções há mais de 10 anos, prasugrel e ticagrelor. E os dois demonstraram ser melhores em efeitos de desfechos cardiovasculares, reduzindo eventos isquêmicos. E nos estudos individuais, a gente começou aquela polêmica, né? Que o ticagrelor não reduziu o sangramento em comparação ao clopidogrel, mas o prasugrel tinha reduzido sangramento principalmente em pacientes idosos e com história de AVC prévio, tanto que foram contraindicações. Aumentou. Eu falei errado. Falou o contrário. Tá, perdão. Então aumentou principalmente nessas populações. O ticagrelor não adicionou o sangramento e o prasugrel sim, principalmente nas populações que o Matheus acabou de falar. Tanto que se tornou uma contraindicação para pacientes que têm AVC e evitar para aqueles acima de 75 anos. Agora, a gente teve o Isar React, que tentou comparar os dois. Também cheio de polêmicas, né, doutor? Claro. E ele tentou colocar cabeça a cabeça, estudo aberto, e viu que o prasugrel ele poderia ser melhor em eventos isquêmicos sem reduzir sangramento em comparação ao ticagrelor. Então ficou aquela dúvida, né? A gente não pode comparar isso entre estudos. Mas no final, doutor, entre essas peças, o senhor tem preferência entre elas na terapia padrão? Sabe, no início, quando nós tivemos os dois estudos que lançaram o prasugrel, que foi o Triton, e o ticagrelor, que foi o Plato, algumas pessoas, eu sinceramente acho que essas pessoas afirmaram isso de forma equivocada, diziam que o ticagrelor cursava com menos hemorragias do que o prasugrel. Isso por quê? Porque no Triton nós tivemos um aumento significativo de 32% das hemorragias maiores com o prasugrel frente ao clopidogrel, algo esperado, uma medicação muito mais potente, enquanto no Plato esse resultado não foi observado no grupo completo. Então, o que se imaginava? Que tinha algum outro tipo de ação com o ticagrelor que prevenisse isso. Isso começou a cair por terra quando, na própria publicação do Plato, aquelas publicações, aquelas mensagens de rodapé, etc., que nós vimos que na população, quando você excluía os 10% de pacientes operados no Plato, 10% dos pacientes foram operados. O excesso das hemorragias, o aumento das hemorragias com o ticagrelor foi de 27%. Algo que me parece lógico. Como é que eu posso comparar uma medicação muito mais potente com uma muito menos potente e eu tenho menos percentual de hemorragia? Outro detalhe que as pessoas que comentavam isso também não se atentaram. O Plato era um estudo de passivação. O indivíduo não era obrigado a fazer cateterismo e intervenção. 25% dos pacientes, em torno desse percentual, não fizeram cateterismo, muito provavelmente os mais frágeis, os de menor peso corporal, os que tinham muitas comorbidades, certo? Então, é por isso que esse detalhe das hemorragias, ele sempre foi alvo de polêmica. Então, agora que nós tivemos o ISAR React 5, como vocês mesmos comentaram, um estudo que tem polêmicas, determinadas situações que impedem que aquele resultado seja absolutamente tido como claro, como indiscutível, como mandatório. Mas veja,
O ISAR React 5 é a melhor evidência da literatura que nós temos para comparar os dois. E o que esse estudo mostrou? Ele mostrou que o prasugrel, ao contrário do que os investigadores imaginavam, tanto que o cálculo do tamanho da amostra foi feito pressupondo uma vantagem de 22% do ticagrelor frente ao prasugrel, justamente baseado nessas informações que o ticagrelor era supostamente melhor e dava menos hemorragia, mas isso não aconteceu. Então, o que foi observado? Ausência de efeito nas hemorragias de ambos tiveram os mesmos percentuais, e nós tivemos uma vantagem significativa do prasugrel sobre o ticagrelor, em especial pela redução do infarto. E é aqui que eu atribuo isso. Se nós formos ler a publicação, nós vamos observar que o número de pacientes que descontinuou o ticagrelor foi significativamente maior do que os que descontinuaram o prasugrel. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais do ticagrelor. O próprio Plato já tinha mostrado 12% de indivíduos com dispneia muitas vezes acentuada, certo? E outro detalhe, o ticagrelor, nós temos a necessidade de 2 tomadas diárias. Ou seja, o indivíduo que não toma a segunda, ele fica um período desprotegido, ao contrário do prasugrel, que é dose única. Então, você estava me perguntando se eu tenho alguma preferência. Pessoalmente, eu acho, o indivíduo que é submetido a uma intervenção percutânea, o prasugrel me parece claramente superior. Os indivíduos que não são submetidos à intervenção percutânea, embora não me pareça errado quem prescreva o ticagrelor, para quem vai para cirurgia ou para quem é mantido em tratamento clínico, não há nenhuma evidência que nos faça recomendar o prasugrel. Aí eu acho que a recomendação cairia sobre o ticagrelor. Perfeito, Luiz Fernando. E ouvindo tudo isso, né, a gente consegue entender justamente um pouquinho da história e ver na sua fala como que isso foi ao longo dos anos para a gente tentar colocar na prática clínica de verdade o que eram os estudos, né? Então, muito mais próximo dos estudos em relação ao ticagrelor mesmo, são os pacientes em tratamento clínico, né? Mas em relação ao clopidogrel, que é o que a gente tem no SUS, claro, e a ampla maioria dos doentes coronarianos faz uso. Como que você estabelece uma relação prática em relação aos mais novos, né, para o ticagrelor? O que eu posso dizer para vocês aqui no Instituto, por exemplo, nós fazemos cerca de 2.500 angioplastias por ano na vigência de todas as formas clínicas de apresentação. Nós temos observado pouquíssimos casos de trombose. Nós temos observado grande segurança do ponto de vista da ausência de efeitos colaterais, praticamente elas não existem. Certo? Então, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, é uma medicação muito competitiva. O baixo custo torna ótima para ser utilizada num país como o nosso, que infelizmente tem uma série de carências. Nós temos recursos finitos no sistema público de saúde. E eu acho que nessas circunstâncias é uma medicação ótima para ser utilizada. É uma medicação que eu utilizo com total segurança. Eu não tenho nenhum tipo de receio de fazer esse tipo de prescrição. A única coisa que eu digo para vocês, nesses casos raros que nós observamos de trombose, posso contar um casinho simples para vocês? Que me marcou para que vocês vejam como é que isso acontece. Eu me lembro que quando o prasugrel foi lançado, o prasugrel foi lançado antes do ticagrelor aqui no nosso meio, tanto que o Triton foi publicado em 2007 e o Plato em 2009. Então, claro, o prasugrel saiu na frente do ponto de vista da disponibilidade. Nós atendemos um rapaz que tinha feito uma angioplastia fora da instituição, na vigência de infarto. Recebeu o clopidogrel. Uma semana depois, esse rapaz teve um infarto e foi atendido no instituto. Uma trombose aguda, subaguda distante. E esse rapaz garantia para todos nós que ele usava a medicação de forma regular. Nós vimos o filme do cateterismo, resultado angiográfico perfeito, sem dissecção, boa expansão. Quando ele foi atendido com essa trombose, fez nova angioplastia, resultado perfeito, foi dada nova dose de ataque de clopidogrel, era a única medicação que nós dispunhamos. E esse rapaz recebeu alta depois com um comprimido por dia, que é a dose usual, que é utilizada universalmente. Uma semana depois, uma segunda trombose subaguda. E aí, o que nós imaginamos? E ele era um rapaz de bom nível cultural, ele garantia que usava as medicações. O que nós imaginamos? Que esse rapaz pudesse ter um polimorfismo genético que impossibilitasse o metabolismo pleno do clopidogrel. Naquela época, a empresa que comercializava o prasugrel estava lançando a medicação. Nós pedimos um tratamento de 1 ano para esse rapaz para usar. E acreditem, esse rapaz nunca mais teve trombose.
Então, muito provavelmente era um caso de um polimorfismo genético, certo? E nós, com essa troca, nós possibilitamos que tivesse uma boa evolução. Agora, vocês vejam, é um caso que marca, para vocês verem como, primeiro, o médico tem que ficar atento para essa possibilidade, mas é uma situação rara, não é? Então, por isso que eu digo para vocês, eu me sinto muito seguro em prescrever o clopidogrel. Com certeza, doutor Fernando, porque paralelamente à evolução das drogas antiplaquetárias, a gente tem a evolução dos stents, das técnicas de stent e da eluição entre stents, né? E isso também auxilia em evitar a trombose entre stent, mesmo em pacientes com polimorfismos. Eu digo isso porque a gente se formou ouvindo muito sobre polimorfismo de clopidogrel, mas depois na prática clínica é uma coisa que a gente tem, eu não sei o Matheus, mas a gente tem um pouco de dificuldade de acessar porque a gente vê muito pouco hoje em dia tromboses de stent, que é uma coisa que foi muito marcada, por exemplo, no começo dos anos 2000 e 2010. Hoje é um advento muito raro, né? Você trouxe pra gente essa questão do polimorfismo, eu poderia citar exemplos de quando eu vi uma trombose de stent aguda, assim, isso já seria um choque para mim. O polimorfismo, talvez ainda mais, né? Eu, assim, 2 anos de pronto-socorro eu vi uma vez, né? São casos bem raros. Muito raros hoje em dia. E como vocês bem comentaram, hoje os stents são muito mais seguros do que eles eram até um tempo atrás. Veja, nós tivemos essencialmente 2 mudanças. Primeiro, hoje todos os stents são da família Limos. Nós tivemos uma fase inicial que nós tínhamos uma medicação, o paclitaxel, que era do stent Taxus, que era um stent farmacológico eficiente, mas a medicação trazia receios, né? Porque é uma medicação citotóxica, ao contrário dos da família Limos, que são citostáticos. E, segundo lugar, nós tínhamos os stents que os polímeros eram menos biocompatíveis, né? Então, hoje nós temos polímeros muito mais biocompatíveis, nós temos todos os stents da família Limos, então hoje nós temos indiscutivelmente stents mais seguros. Perfeito, doutor Fernando. Justamente nesse cenário, né, que a gente tem uma segurança maior em relação ao paciente do ponto de vista de tecnologia da angioplastia e das medicações, que a gente começou realmente a reacessar o tempo e quais as drogas a gente deveria usar para o tratamento, né, Matheus? Então a gente conseguiu otimizar os implantes do stent, reduzindo esses problemas de trombose, e a gente surgiu com antiagregantes mais potentes também, que conseguiram ao mesmo tempo reduzir esses eventos isquêmicos, porém aumentou o risco de sangramento, e começou a ter alguns alarmes sobre o possível tempo de antiagregação. Será que a gente precisa deixar esse tempo mesmo? E aí, doutor, eu queria fazer uma pergunta, porque quando a gente estava discutindo pré-tratamento, a gente fez até uma brincadeira que se não fosse o surgimento desses dois, a gente nem teria tendo um episódio, né? Porque não precisava se discutir ataque de clopidogrel ou não. Isso surgiu depois que a gente teve prasugrel e ticagrelor, que o início de ação era muito rápido. Então, o preocupação com o tempo de antiagregação, ele surgiu depois com esses antiagregantes mais potentes ou já tinha antes com o clopidogrel? Vamos falar de uma perspectiva histórica sobre o que aconteceu. Você vê, então, como eu disse para vocês, inicialmente nós só tínhamos os stents metálicos, o stent bare metal, ou seja, o stent não farmacológico. Então, isso, desde o início, os estudos experimentais mostravam que em torno da 4ª semana após implante, o organismo já recobria aquele local do implante com a chamada neoíntima. Então, é por isso que quando você tem um paciente com doença crônica, certo? Bare metal stent, nós suspendíamos o esquema duplo com 30 dias, 4 semanas. Vamos arredondar para 30 dias. E isso com total segurança e ótimos resultados. Então, a partir de 1999, houve o advento dos stents farmacológicos, que também foram implantados pela primeira vez no mundo, aqui no Instituto, um estudo pioneiro do Dr. Eduardo Souza. Então, para vocês verem, o tempo de antiagregação foi da forma mais aleatória possível, uma verdadeira opção de experts dobrado. Então, os primeiros, nessa primeira série de 30 pacientes que foram tratados, ao invés de 1 mês, vamos passar para 2, sem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de evidência robusta. Tanto que o Ravel, que foi o primeiro grande estudo que mostrou a vantagem dos stents farmacológicos sobre o stent bare metal, que usou o stent Cypher, o stent que liberava os sirolimus, o tempo de uso do esquema duplo foi de 2 meses. Já quando isso foi para os Estados Unidos, todos vocês sabem que os Estados Unidos exigem um estudo feito lá para que o FDA libere todo e qualquer material para uso, digamos assim, regular nos Estados Unidos. Já os americanos preferiram dar por 3 meses. Se vocês olharem no protocolo dos Sirius, o uso do esquema duplo foi por 3 meses.
E isso perdurou por muito tempo. A exceção era o paclitaxel, que justamente por ser uma medicação citotóxica, veja, totalmente de forma aleatória também, ao invés de 3, se passou para 6. Certo? Isso sem nenhum tipo de comprovação científica. Aí o que aconteceu? Em 2006, no Congresso Europeu de Cardiologia, ocorreram a divulgação de 3 estudos que sugeriam que os estentes farmacológicos davam mais trombose. E, de fato, Foi em Barcelona, né? Teve Exato, a famosa tempestade de Barcelona. Né? Esses estudos foram estudos, assim, também sem grande cuidado, que foram divulgados com alarde. Isso causou um verdadeiro pânico na comunidade dos médicos. Só para vocês terem uma ideia, alguns pacientes que encaminhavam pacientes tanto para o Dante Pazanese quanto para o Hospital do Coração que nós atendíamos, eles nos telefonavam dizendo, olha, façam o que vocês julgarem adequado desde que vocês não implantem estente farmacológico nessas pessoas. Então, veja, incrível, olha né? o risco que as pessoas corriam. Veja, uma tecnologia que hoje beneficia milhares, tanto que hoje num hospital como o Instituto, como o Einstein, como o Sírio, como o HCOR, 80%, 85% das revascularizações são feitas com estente farmacológico. E houve esse pânico, né? Aí o que aconteceu? O FDA reuniu uma série de experts ao redor do mundo, de especialistas em cardiologia intervencionista. O instituto foi representado pelo Alexandre Abizaid, que hoje está no INCOR, que durante muitos anos atuou aqui conosco. E lá, de uma forma também totalmente aleatória, se decidiu utilizar o esquema antiplaquetário duplo por 1 ano, independentemente da forma clínica de apresentação dos pacientes, certo? E isso, de uma certa forma, começou a surtir efeito. E aí, o que acabou acontecendo? As pessoas começaram a ver que aqueles estudos iniciais que foram mencionados, em que sugeriam um aumento dos problemas com o estente farmacológico, eles eram equivocados. Então, salvo engano, num dos números de março de 2007 do New England, foi totalmente dedicado à trombose dos estentes farmacológicos. E quando as pessoas comparavam os números dos estentes farmacológicos com o número dos estentes bare metal, o que se começou a observar? Que eram números absolutamente idênticos, às vezes inclusive menores que os estentes farmacológicos. Foi a partir daí que as pessoas começaram a ver que o uso mais prolongado do esquema antiplaquetário duplo, veja, é claro, quando eu associo 2 medicações antitrombóticas, eu corro um risco aumentado de hemorragia, uma coisa quase matemática, né? É um fenômeno biológico, mas com uma lógica, entre aspas, matemática. Certo? Nós começamos a observar que a vantagem de você evitar um infarto era, infelizmente, compensada às avessas pela desvantagem de você ter uma grande hemorragia. Foi a partir daí que as pessoas começaram a questionar o período de tempo fixo de 1 ano para utilizar os estentes farmacológicos. Só que aí aconteceram 2 vertentes. Uma, de muitas pessoas que julgaram que nós poderíamos reduzir esse período. E outras, que é muito provavelmente ainda sob a influência dessa informação inicial, que de fato era verídico, os estentes farmacológicos iniciais eram menos seguros, nós tínhamos mais problemas de trombose mesmo, quiseram aumentar esse período para períodos maiores, 2 anos, 2 anos e meio, certo? Até que nós tivemos o advento de, eu vou dizer a vocês, 2 estudos que eu vou mencionar. Um estudo feito aqui na instituição, liderado pelo Fausto Feres, que foi inclusive um pioneiro em matéria disso, que ele começou a observar que a maioria absoluta dos estentes, segundo a literatura, o Fausto é um cara interessado, ele é um cara estudioso, ele observou que a maioria absoluta desses eventos acontecia até 45 dias, 2 meses. E aí ele idealizou um protocolo chamado Optimize, usando um estente farmacológico único chamado Endeavor, certo? Em que ele randomizou esses indivíduos para receberem 3 meses, quando comparado ao período usual de 1 ano. E o que se observou? Que não havia nenhuma vantagem de utilizar como regra por 1 ano, quando comparado com 3 meses. Inclusive em alguns subgrupos de pacientes com síndromes coronárias agudas. Então, foi um dos estudos que demonstrou, posteriormente nós tivemos outros estudos que mostraram um resultado semelhante,
certo? Que nós tínhamos segurança de reduzir o uso com os stents mais modernos, os stents das gerações mais novas, que eram menos trombogênicos. O outro estudo que foi também emblemático foi um estudo americano chamado DAPT, que inclusive depois tentou lançar um score que posteriormente as pessoas não assimilaram. Nunca foi utilizado com frequência. O DAPT comparou o uso de 12 meses, que era tido como normativo pelos americanos, com 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Então, quando o DAPT foi lançado, ou quando teve os resultados divulgados, o que ele observou? Ele observou que nós tivemos uma redução de infarto nos que utilizaram por 30 meses, o que foi antagonizado por um aumento também significativo das hemorragias. Só que qual foi um detalhe que posteriormente foi, digamos assim, que esclareceu as dúvidas? O DAPT utilizou em 1/3 dos pacientes os stents Cypher e Taxus, que eram stents mais trombogênicos, principalmente o stent Taxus. Se vocês tiverem a curiosidade de ler os resultados do DAPT, e depois que ele lançou um score DAPT de forma a nortear o período de uso, uma das características adversas que sugeria prolongar o uso do esquema antiplaquetário duplo era stent Taxus, que era um stent que na época já não era utilizado ao redor do mundo, só nos Estados Unidos. E quando se fez uma subanálise apenas com os 50% de pacientes do estudo que usaram o stent Xience, que era um estudo de uma geração bem mais nova, um stent muito mais seguro, que era tido como talvez na época o mais seguro, se observou que não havia nenhum tipo de excesso de infarto nos indivíduos que utilizavam por 12 meses quando comparado com 30, e ao contrário, claro, como esperado, os que utilizavam por 30 meses tinham mais hemorragia. Certo? E aí nós começamos a chegar naquele, digamos assim, na realidade atual, em que o cardiologista hoje, ele não tem um período fixo de uso, é um período que ele individualiza, que o indivíduo, por exemplo, digamos assim, o que seria a regra hoje? O indivíduo crônico utilizar por 6 meses, o indivíduo agudo utilizar por 1 ano, certo? Os indivíduos que são mais predispostos à hemorragia, nós temos a possibilidade, como hoje nós temos stents muito mais seguros, nós reduzirmos esse tempo. Nós temos, inclusive, estudos que demonstram segurança de dar com 30 dias. Eu, pessoalmente, sempre tento dar por 3. Se vocês me perguntarem, quando que você utiliza por mais de 12 meses? Com toda a sinceridade, eu não utilizo por mais de 12 meses. A literatura cita, às vezes, quando você tem, talvez, por exemplo, segmentos muito longos cobertos pelo metal, acima de 60 milímetros, bifurcações com grandes ramos, tronco não protegido da coronária esquerda. Mas isso nós fazemos hoje no nosso dia a dia e nós não prolongamos além de 12 meses. É isso que eu ia perguntar, né? Eu nunca vi prolongar, mesmo. Até o DAPT, que o senhor citou, que eles teoricamente quiseram usar esse score para, quando maior que 2, sugerir que você pudesse prolongar. Mas ao mesmo tempo que a gente nem usa esse score, também nunca vi, mesmo com essas características, a gente prolongar essa DAPT. Parece que está tudo caminhando ao contrário, né? A gente tentar ser o mais minimalista possível no tempo de antiagregação plaquetária. Eu acho que muito interessante, doutor, que o senhor comentou, quando a gente está falando do ticagrelor e do prasugrel, eles aumentaram muito a potência das medicações. E a gente tinha essa impressão de que os estudos começaram a sair mais agora sobre encurtar o tempo de antiagregação. Principalmente querendo colocar essas medicações novas como as opções de tratamento. Já que ela é mais potente, talvez sozinha ela consiga segurar. Claro. Então, o boom que a gente está tendo agora é mais um interesse da indústria em colocar essas medicações em voga, provavelmente, já que a gente já tinha essa noção que a gente tinha que reduzir esse tempo de antiagregante. Então, assim, existem inúmeros estudos. Eu lembro que numa das reuniões a gente colocou lá que nos últimos 5 anos o tanto de estudos de dupla antiagregação que surgiu. E todos querendo deixar o ticagrelor sozinho, ou o prasugrel sozinho, até deixar sem DAPT desde o início, né? Então, a gente está tendo diversas vertentes querendo reduzir esse tempo de antiagregação. E aí, quando a gente está falando em encurtar o tempo de DAPT, doutor, a gente está tendo várias opções, né, do que deixar. E avaliar o risco de sangramento é essencial para a gente tomar essa decisão. A ideia é individualizar, né, Matheus? Que o Luiz Fernando estava falando justamente, quando a gente tem as regras, né, dos 12 meses pós-infarto e dos 6 meses no paciente crônico, que a gente fez de maneira eletiva. Mas, além dessa regra, agora a ideia é individualizar o risco de isquemia, a gente acabou de discutir,
justamente com o score de DAPT que não foi absorvido pela comunidade, porque a prática clínica não tem direcionado ao aumento do tempo de antiagregação. Mas mais importante do que o risco isquêmico e trombogênico é o risco de sangramento. E é aí que entra a individualização. Isso é indiscutível. A gente tentar justamente separar quem é o paciente com alto risco de sangramento e o paciente com muito alto risco de sangramento, para aí sim pensar na estratégia de talvez abreviar a terapia para uma monoterapia, seja com os novos antiplaquetários ou com o próprio AS, ou eventualmente a gente descalonar a terapia, que também é uma proposta possível. Né? Antes da gente chegar no descalonamento, né? Essas são duas alternativas que a gente pode andar junto Exatamente. ou usar como alternativa, né? Por exemplo, a gente, para avaliar o risco de sangramento, a gente pode usar scores, que na prática a gente acaba não usando, a gente sabe as variáveis que eles representam, né? Mas o DAPT Risk, ele surgiu nessa intenção da gente colocar uma balança, né? Ele coloca tanto risco isquêmico quanto risco de sangramento, e ele coloca o valor de 2. Quando acima de 2, a gente pode prolongar, teoricamente, a DAPT. Menor que 2, eu tenho um risco de sangramento maior do que o risco isquêmico. A gente também tem o Precise Depth, quando maior que 25, indica um alto risco de sangramento. E a gente tem, muito interessante também, que é utilizado em diversos estudos, o Academic Research Consortium, né? Que ele tem uma lista de 14 fatores de risco. Ele parece o score de Duke, né? Critérios maiores, critérios menores, mais ou menos um paralelo que a gente usa na prática clínica. Eu acho que vale a pena para quem está começando na cardiologia a sempre checar esses scores justamente para ver o que eles estão colocando, né? Para saber o que a gente tem que ficar de olho na frente do nosso paciente. Lá na sessão de angioplastia, quando a gente conversa com os R1s, eles que dão as altas fazem as prescrições para os pacientes, né? E a gente deixa muito claro, ó, a gente sabe os tempos padrões, 6 meses para o crônico, 12 para o agudo. Mas observa essa e essa e essa características que se tiver, a gente vai rediscutir se vai ficar esse tempo mesmo. Doutor, quando você está com um paciente, quais características, quais comorbidades que você fica mais atento ao risco de sangramento? Vocês sabem, com toda sinceridade, veja, esses scores de risco, eles são muito interessantes. Eles foram desenvolvidos por indivíduos utilizando milhares de pacientes envolvidos nos diversos estudos. Por exemplo, o Precise Depth é um score desenvolvido exclusivamente numa população de pacientes submetida à angioplastia. Agora, se vocês forem ver, quais são os itens que fazem parte do Precise Depth, por exemplo? Idade, presença ou não de anemia, os leucócitos, né, que sugere fenômenos inflamatórios, etc. Antecedente de hemorragia, certo? Então, se você vê, você pode ver que você conversando com o paciente, você arguindo o paciente, você olhando os exames do paciente, você, independentemente dos scores, na maioria absoluta das vezes, você consegue individualizar o paciente. Por exemplo, se eu atendo um paciente idoso, anêmico, que usa um anticoagulante oral, que relata que teve uma hemorragia, por exemplo, nos últimos 2 anos. Eu preciso de algum tipo de score para identificar que esse é um indivíduo muito predisposto à hemorragia? Certo? Então, me parece que esses scores eles são utilizados para aqueles casos limítrofes que não são a regra. A regra é nós individualizarmos de uma forma, eu diria, muito simples na nossa prática do dia a dia, que conversando com o doente, fica muito simples de nós identificarmos isso. Inclusive, muitos dados que estão em um score também estão no outro. Então, a gente acaba acessando eles. Involuntariamente, a gente já está acessando o score sem colocar a pontuação final dele. Mas você já tomou sua decisão baseada justamente com tudo que estava ali no score. Né? Que o que você justamente falou que está no Precise Depth, a gente poderia acrescentar também, né, pacientes que já tiveram AVC hemorrágico, sangramentos maiores, que já receberam transfusões, uma doença neoplásica que tenha uma programação justamente de ser abordada com mais brevidade, quem usa anticoagulante crônico, hepatopatas, nefropatas. Tudo isso, numa anamnese bem feita, a gente já está acessando e você, na hora de prescrever, é o que o Matheus falou, né? A gente tem que justamente ensinar para quem tem menos experiência, para lembrar sempre de acessar essas informações. É muito intuitivo, né? Mas a gente tem que frisar, né? Para justamente a gente criar essa consciência. E essa é a ideia do score, né? É homogeneizar esse conhecimento, né? É evitar que erros sejam cometidos porque eu não acessei essas informações. Então, se muita atenção para idade, diabético, DRC, e se junta os três, né, doutor Luiz? Idoso, geralmente diabético, junta, né? DRC, E geralmente junta. É o dia a dia que a gente vê. O diabético, eu diria que ele tem um impacto menor. Agora, idade, anticoagulante, anemia, antecedente hemorrágico, essas situações, elas de uma forma bem clara, elas dizem que aquele indivíduo é mais predisposto. Nesse nós temos que ter cautela.
Perfeito. E aí, só reforçando então o que o Dr. Luiz Fernando já falou, né? Nesses pacientes que a gente acabou de classificar como alto risco, são os doentes que a gente tem o benefício, que falando agora da abreviação da terapia, né? Em tentar uma monoterapia mais precoce. No paciente que é pós-infarto, a ideia é que a gente tente atrasar no paciente alto risco para 3 meses de dupla antiagregação para depois monoterapia. Se ele é muito alto risco, então ele tem talvez um sangramento vigente ou já é um paciente muito anêmico, o que aí você tem medo realmente que ele tenha um choque hemorrágico, aí sim a gente pormenoriza e diminui para 30 dias, sabendo que não é a regra, né, no pós-infarto. Já no paciente que foi submetido a uma angioplastia crônico, num cenário crônico, eletivo, aí sim a gente tem maior segurança de reduzir para 3 meses e eventualmente 30 dias, como o Dr. Luiz Fernando colocou, que a gente também sempre tenta evitar, mas sabendo que esses pacientes tendem a ter um desfecho menos ruim do que os pacientes que sofreram uma síndrome coronariana aguda. E sabendo que agora a gente tem um arsenal diferente, né? Medicações mais potentes que as outras, além do tempo, a gente tem a possibilidade de reduzir a potência dessa antiagregação. Por exemplo, se eu estou com AS e prasugrel e o paciente tem risco de sangrar ou teve algum evento de sangramento pequeno, por exemplo, eu posso reduzir para AS e clopidogrel, por exemplo, reduzindo assim o risco de sangramento desse paciente. E aí parece, doutor, que aí começa a parte confusa, né? Porque você pega cada estudo, ele coloca um esquema diferente, colocando a mesma coisa. Não mudou o evento isquêmico e reduziu o sangramento. E aí fica aquela bagunça, o que eu vou optar para o meu paciente? E parece que a gente tem uma escada, né? Desde usar AS e um novo inibidor de P2Y12 potente por 12 meses, até utilizar AS e clopidogrel por 1 a 3 meses, a depender se é agudo ou crônico, e depois mantendo só clopidogrel, tá? Ou só AS, certo? No caso, o clopidogrel tem até menos chance de sangramento que o AS. Como que o senhor vê esse arsenal diferente de possibilidades, doutor? Alguma vez já descalonou? Abreviar, descalonar. Isso é que eu acho interessante a gente melhor, comentar, porque de fato, veja, respostas exatas, respostas precisas, nós ainda não temos. Mas vou dizer para vocês o que nós já vimos nesses anos de avaliação e de prática clínica. Veja, a primeira coisa que se aventou foi simplesmente cortar aqueles tempos padrão, ou seja, de 6 meses para doença crônica e de 1 ano para síndrome coronária aguda, pela metade. Ou seja, para 3 e 6 meses, respectivamente. Nós já fizemos isso algumas vezes? Já. Do ponto de vista também aleatório e com toda a sinceridade, se alguém disser que isso é melhor do que aquilo, é sinceramente uma opinião pessoal. O que eu posso dizer para vocês? Que algumas vezes que nós fizemos isso, fomos bem-sucedidos. A segunda alternativa é o que vocês mesmos já comentaram, que é a chamada monoterapia com P2Y12. O que isso implica? Que ao invés de nós suspendermos o P2Y12 e mantermos o paciente com AS, nós fazemos exatamente o contrário. O detalhe é que os estudos com a chamada monoterapia com P2Y12, eles também são díspares. Um suspende com 30 dias, outro suspende com 3 meses, certo? São coisas que nós não temos também um número preciso, um período exato, certo? Eu, pessoalmente, sou entusiasta da monoterapia com P2Y12, mas no indivíduo muito predisposto à hemorragia. Na regra, me parece que nós devemos procurar ao máximo manter 6 meses para o crônico, 1 ano para o agudo. A chamada descalação, que vocês comentaram, que nada mais é do que você, por um determinado período, você utilizar AS com um dos antiplaquetários mais contemporâneos, prasugrel ou ticagrelor, e posteriormente trocar o mais potente pelo clopidogrel. O que isso tem de fundamento? Justamente aquilo que eu comentei. A maioria absoluta dos eventos acontece mais precocemente. No primeiro mês ou nos primeiros 3 meses. Essa é a base disso. Só que o detalhe é que os estudos de descalação, eles são, digamos assim, pouco convincentes. Então, se vocês lerem, vocês vão ver que existe a chamada descalação guiada. O que seria a descalação guiada? Ou por um teste genético, ou por um exame objetivo de mensuração da agregação plaquetária, ou o uso aleatório. Certo? Eu simplesmente, num determinado período, suspendo o A e troco por B. E os estudos não mostraram, mas são todos estudos mal dimensionados, com poucos pacientes. Nenhum estudo mostrou que nós devemos utilizar de forma guiada ou de forma não guiada. Os resultados são muito semelhantes. É por isso que a última diretriz europeia, que pelo que eu saiba, é a mais recente delas, dá a chamada descalação como indicação classe 3, ou seja, para nós não utilizarmos.
E quando o indivíduo ele é muito predisposto à hemorragia, eu pessoalmente não cogito a prescrição de prasugrel e ticagrelor, porque veja, se por um lado ela é vantajosa no indivíduo que não é predisposto à hemorragia por atuar de forma mais precoce e mais potente, no indivíduo que é mais predisposto, a maior potência predispõe ainda mais para as hemorragias. Pessoalmente, eu acho que o paciente que é catalogado pelo médico, ou rotulado pelo médico, como mais predisposto à hemorragia, a nossa opção tem que ser pelo clopidogrel, nesse tipo de situação. Como é na maioria absoluta dos estudos que utilizam anticoagulantes orais, que foram aqueles que avaliaram, tanto no cenário crônico quanto no cenário agudo, pacientes com fibrilação arterial, que, por si só, a indicação de um anticoagulante oral é mandatória. Com certeza. Inclusive, aí entra essa discussão de que não existe nem descalonamento no paciente que faz uso do anticoagulante. O clopidogrel já entra como regra, né, doutor Luiz Fernando? Sim. E como foi justamente essa discussão? Porque a gente já entrou quando o Augusto de Vigência, né, falando sobre o uso de clopidogrel associado a um DOAC nos pacientes que têm indicação de anticoagulação para FA no cenário do Augustus. Antes dessa evidência do clopidogrel, já existia essa indicação provavelmente, né? Quando a gente tinha... Você está dizendo do esquema triplo? Isso, da terapia anticoagulante, AS e um P2Y12. Como isso funcionou do ponto de vista histórico, assim, doutor Fernando? Porque isso provavelmente já era uma angústia antiga, né? Então, olha, se eu perguntar para vocês qual foi o estudo que demonstrou que nós deveríamos usar esquema triplo por 30 dias? Qual é a resposta que qualquer um de nós deveria dar? Não existe estudo que tenha demonstrado isso. Essa proposição inicial, ela é baseada numa opinião de especialistas. Foi tão aleatória quanto aqueles períodos que nós comentamos. O padrão ouro já era... Alguém sugeriu isso foi tido como correto, e isso foi seguido por vários e vários anos. Agora, o que os médicos foram observando? Que, claro, se por um lado isso poderia prevenir eventos isquêmicos, isso é claro que predispunha a mais hemorragias. Foi isso a partir de talvez dos primeiros anos da década passada, foram surgindo na literatura uma série de estudos que comparavam o chamado esquema triplo, ou seja, AS, P2Y12, na grande maioria das vezes clopidogrel, e anticoagulante, versus o esquema duplo composto por anticoagulante e um P2Y12, também na maioria das vezes clopidogrel. Então, o que nós fomos observando? Que quando nós comparávamos esses casos, na maioria absoluta dos estudos, com exceção de o estudo Entrust, que avaliou o edoxaban, todos os principais estudos mostravam, incluindo as meta-análises, certo? Uma diminuição significativa das hemorragias no esquema duplo versus triplo, e aqui esquema duplo, reitero, anticoagulante oral e clopidogrel, sem nenhum tipo de prejuízo dos eventos isquêmicos. Outro detalhe, quando nós comparávamos DOAC versus varfarina, todos os estudos mostravam vantagem dos DOAC sobre a varfarina, também em matéria de prevenção de hemorragias. Tanto que as principais diretrizes, com o passar dos anos, elas foram se adaptando a esses resultados. Então, inicialmente, todas as diretrizes preconizavam uso por 30 dias do esquema triplo, a partir daí se suspendia, em geral, o AS. Inicialmente, isso foi reduzido para 15 dias e as últimas diretrizes dizem até 7 dias. Quando você diz até 7 dias, eu, por exemplo, me sinto muito à vontade para, num indivíduo, por exemplo, crônico, dar alta para esse indivíduo em uso do esquema duplo composto por um DOAC e o clopidogrel. Se eu eventualmente tiver, por exemplo, um paciente que é muito predisposto a eventos isquêmicos e tem baixo risco hemorrágico, eu não vejo o erro em prescrever o esquema triplo por um determinado período, talvez no máximo um mês, certo? Mas hoje eu diria que a tendência clara, da mesma forma que antes foi reduzir o tempo de esquema antiplaquetário duplo de AS 1P2Y12, hoje nós estamos vivendo um período que eu diria, talvez em curto prazo, que o indivíduo que recebe um anticoagulante oral receba alta utilizando esse anticoagulante oral e clopidogrel. E acho que sim, fica uma mensagem, né? Tanto nesse cenário do uso do anticoagulante quanto
no cenário da DAPT em si, da balança do risco isquêmico e do risco de sangramento. Sem a menor... A gente vai ter os padrões, mas a gente sempre vai ter que olhar para o paciente. O risco isquêmico dele é alto, aí vale a gente voltar a recapitular para quem está ouvindo a gente. Quem que seria esse paciente com risco isquêmico alto? Síndrome coronariana aguda, que a gente comentou aqui. O paciente por si só tem mais risco de ter evento posteriormente. Muitos stents longos, stents em bifurcações. Tudo isso, quando a gente coloca, eles aumentam o risco de isquêmico. CTOs, né? CTOs canalizados. Diabético. Dentro da síndrome coronariana, o supra é pior ainda, né? Do que o infarto sem supra. Claro. Então, são cenários que a gente fica mais preocupado e que aí a discussão sobre não abreviar ganha força, né? Que acho que é o paciente que é o que falta a gente discutir e o cara que tem as duas coisas, né, do Luiz Fernando? O paciente que tem um risco trombótico alto e o risco de sangramento alto. Como a gente maneja esse doente, que é o mais desafiador na prática clínica, né? Eu volto a dizer a vocês sabem, olha, o grande receio que o cardiologista acho que tem é o indivíduo ter uma complicação hemorrágica. Por quê? Porque quando ele tem uma complicação hemorrágica, nós vamos ter que suspender os medicamentos antitrombóticos dele. Você vai ter os dois problemas. Então. É o começo de um segundo problema já. Né? E sempre, desde as eras iniciais, dos momentos iniciais que nós utilizávamos os stents, o grande fator predisponente de uma trombose de stent é uma interrupção não planejada dos medicamentos que são prescritos para evitar isso. Certo? Isso sempre foi assim. Então, pessoalmente, quando eu tenho um indivíduo que é alto risco isquêmico e alto risco hemorrágico, normalmente nós privilegiamos a prevenção das hemorragias. Perfeito. E lembrar também da prescrição do inibidor da bomba de prótons, né? Quando o paciente tem já algum fator de risco para dispepsia, a associação da AS com o inibidor da P2Y12 pode aumentar o sangramento gastrointestinal, então a gente pode usar o inibidor da bomba de prótons também. E aí, doutor, queria voltar aí nessa história da DAPT para a gente fechar, né? Sim. A gente está tendo uma aula histórica aqui, com praticamente, certeza, tá incrível. Rafa? A gente está como espectador aqui, na verdade. Né? A gente tem muito estudo, né? Sobre tempo de DAPT, principalmente com novos inibidores da P2Y12. Stop DAPT, Master DAPT, Ultimate DAPT, que foi o mais recente, né? Que foi no final do ano passado, que comparou 1 mês de ticagrelor versus 12 em paciente com síndrome coronariana aguda. E foi um resultado positivo, né? Sem reduzir evento isquêmico, reduzindo evento sangramento. Então, a gente está tentando reduzir cada vez mais nesse paciente com alto risco de sangramento. Porém, a gente está vendo uma tendência até de se tentar deixar o inibidor do P2Y12 sozinho, independente se o paciente tem alto risco de sangramento ou não. Inclusive, a gente está tendo lá no Dante a oportunidade de participar de um protocolo brasileiro, que o senhor está acompanhando esses pacientes, né, doutor Luiz Fernando, que é o Neo Mindset, que está com uma proposta muito inovadora e que a gente vai descobrir provavelmente esse ano em algum dos congressos o resultado, né? Que a ideia é deixar só um inibidor do P2Y12 novo, o prasugrel ou o ticagrelor, logo após a randomização. Então, o paciente colocou angioplastia, fez angioplastia, foi randomizado, ele fica ou com ticagrelor e prasugrel, comparado com 12 meses da dupla antiagregação plaquetária. Sei que a gente não pode dar spoilers, né? Mas qual que está sendo a sua impressão de acompanhar esses pacientes? Você veja, nós devemos ter posto lá no Instituto uns 150 pacientes nesse estudo, que é uma população de 3 mil. Certo? Então, quando nós fomos postos a par dos detalhes desse protocolo, eu vou dizer a vocês, nós que fomos os clínicos, eu e as outras pessoas também muito experientes lá na sessão, a doutora Marinela, a doutora Áudia, a doutora Rafaela, sinceramente, nós todos ficamos apavorados, porque o protocolo implicava em você suspender o AS com 96 horas, com 4 dias, não era nem com 30 dias, com 4. Certo? Então, era uma comparação de uma monoterapia com os P2Y12 mais potentes, mais modernos, né? Não vamos dizer novos, porque eles não são novos. Não são novos, bem comentado. Prasugrel ou ticagrelor. Comparava 4 dias de esquema duplo com 12 meses. Eu, sinceramente, quando vi esse protocolo, eu fiquei bem receoso. Acompanhando esses pacientes, eu, sinceramente, perdi o receio. Porque nós não... Veja, longe de dizer que nós não tivemos eventos, mas os eventos foram muito raros. Então, eu comentei assim em off, que, claro, é uma experiência com 100 e poucos pacientes, nós todos sabemos que é uma população irrisória para você emitir qualquer parecer preciso. Mas a impressão que nós tivemos é que, utilizando esses antiplaquetários mais potentes,
Nós temos segurança, talvez, de suspender o AS com 96 horas. Aí vocês vão me perguntar, será que eu poderia extrapolar isso para o clopidogrel? Sinceramente, a minha visão é que não. Por quê? Porque nós tivemos um estudo asiático chamado STOP-DAPT-2, certo? Que posteriormente uma parte dessa população, mas com síndrome coronária aguda, e foram agregados a uma outra corte de indivíduos, é uma das críticas a esse estudo chamado STOP-DAPT-2, ACS, certo? De Acute Coronary Syndromes. E nessa população, esse é o único estudo que usou clopidogrel como monoterapia exclusivamente em pacientes com síndrome coronária aguda, certo? Monoterapia, suspendendo, salvo engano, com 30 dias o uso. É o único dos estudos que mostrou aumento de infarto. De Então, todos, né? Foi de o- todos. todos os Único. estudos de DAPT Foi um mais exatamente. importantes foi o que mostrou Então, que deu eu uma freada. não faria monoterapia com P2Y12 se eu dispusesse apenas de clopidogrel. Por essa experiência inicial que nós tivemos, eu acho que a tendência é que o estudo, é claro, para nós adotarmos isso ou não, nós precisamos do estudo, óbvio, certo? Mas a minha impressão é que o estudo vai ser positivo e ele vai demonstrar que nós vamos ter um melhor resultado, um resultado semelhante, usando 12 meses versus 96 horas. Então, é claro, se nós pudermos abreviar o esquema duplo de 12 meses para 96 horas, muito provavelmente nós vamos ter um bom impacto na redução das complicações hemorrágicas, né? Eu não observei uma incidência aumentada de fenômenos isquêmicos nesses pacientes. Agora, reitero, cento e poucos pacientes, 150 pacientes, como que é a minha impressão que nós tivemos em torno disso. Nós não podemos afirmar nada de forma categórica, mas ficou a impressão, né? A minha impressão é de que vai ser um estudo positivo. Provavelmente esse ano a gente deve ter a resposta, né, Dr. Liz? Eu tenho a artigo. impressão que eu não sei se vai sair agora no American College, que acho que está muito em cima, mas acho que talvez no EuroPCR de maio. Interessante. Me parece que a tendência é essa. Bom, Estou acho, ansioso para ver isso. doutor, acho que a gente tem que agradecer muito aqui a contribuição que o senhor deu. A gente A aula, teve- mais que contribuição, uma aula, né, Matheus? foi uma aula histórica, né? Acho que isso deixa muito interessante a gente que está começando agora, né, na cardiologia, a gente pegar essa perspectiva histórica do porquê que as coisas surgiram e do porquê que as coisas foram... É muito mais fácil de entender quando você tem o contexto do cenário, como as coisas foram desenvolvidas, né? Então, quando você entende o que estava sendo pensado na época, faz muito mais sentido você entender a conduta que foi tomada acerca disso, né? Muitas coisas são esquecidas no tempo, né? Por exemplo, a questão da ticlopidina, a questão dessa preocupação já ter sido lá atrás, dos estentes farmacológicos de primeira geração. Hoje não se fala mais nisso, né? Só quem viveu consegue trazer essa informação pra gente. Então, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite e de poder ter compartilhado isso com a gente. Com certeza foi uma grande honra, Tudo Fernando, transportar todos os ensinamentos do Dante e agora divulgar isso aqui numa plataforma digital pra gente é sempre um prazer Eu enorme. que agradeço o gentil convite de vocês. Tomara que as informações que eu prestei tenham sido úteis para todos. E uma coisa que eu acho que hoje nos tranquiliza a todos é que antes, com toda a sinceridade, muitas das coisas que nós fazíamos eram intuitivas. Hoje, felizmente, o que nós preconizamos, o que nós comentamos, o que nós fazemos no dia a dia, nós temos hoje o respaldo da medicina baseada em evidências que nos auxilia muito e nos dá segurança e, é claro, proporciona muito mais segurança para o nosso paciente. Eu que sou grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor, muito obrigado de novo. Obrigado você que escutou a gente até aqui. Lembre de compartilhar esse episódio, seguir a gente, dar sua avaliação. Isso é muito importante. Até a próxima. Valeu, galera.